noite. Iluminação pública. Prefeito da capital autoriza início de trabalhos para a modernização de 180 mil postes de luz da cidade. Perigos cibernéticos. Diante de mais um ataque de hackers, população fica receosa em usar serviços de compras online. Roda da Leitura. Presídio em Vespasiano recebe evento para incentivar a cultura por meio dos livros. Futebol. Em noite inspirada, Atlético marca 4 gols contra apenas um do adversário argentino na Libertadores. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, assinou nesta quarta-feira a ordem de serviço para o início das atividades de modernização, ampliação, operação e ainda manutenção do parque de iluminação pública do município. As lâmpadas convencionais serão substituídas por de LED, aqui em mais de 180 mil pontos da cidade. O município conta com 180 mil pontos de iluminação e o projeto prevê, entre outras medidas, a substituição das lâmpadas convencionais pelas de LED e a instalação de projetos especiais de iluminação dos principais pontos turísticos. Nós vamos mudar o patamar de iluminação da cidade gastando a mesma coisa que nós estamos gastando hoje. Ou seja, não temos nenhum ganho em dinheiro para vir para a prefeitura, mas não temos nenhum pagamento adicional. Nós estamos mudando o patamar de iluminação, mantendo o custo da cidade hoje igual está. O projeto prevê ainda uma redução obrigatória de no mínimo 45% no consumo de energia até o final de 2020, que vai gerar uma economia em torno de 25 milhões por ano. Mas, a princípio, não haverá redução na taxa de iluminação pública que os belo-horizontinos pagam. Nós estamos caminhando ao inverso, né? Paga sem receber o benefício. Então, agora vai pagar e receber o benefício. O investimento será de 380 milhões de reais, sendo que 280 por parte da concessionária e 100 pela prefeitura. Os trabalhos devem começar ainda este ano e a instalação será feita primeiro nos pontos mais críticos da cidade. 100% da cidade vai ser iluminada. Nós vamos começar pela que nós chamamos de periferia, as áreas de maior risco de assaltos, a cidade mais escura, a parte mais afastada do centro, e vamos fechando para chegar ao centro. Em 3 anos a cidade estará completamente concluído as obras. E durante a assinatura da modernização da iluminação da capital, o prefeito Alexandre Calil também falou sobre a polêmica do aeroporto da Pampulha. Calil reclamou do Ministério dos Transportes, que determinou que o terminal continue recebendo apenas voos regionais e afirmou que vai continuar lutando para que os grandes aviões possam operar na região. Nós vamos continuar lutando, né? Porque ficamos sabendo ontem que a ordem veio do ministro que frequenta Belo Horizonte, que conhece muito Belo Horizonte, que vive em Belo Horizonte, que é o Moreira Franco, né? É um cara que é assíduo aqui em Belo Horizonte, conhecido da população. Ele mandou dar uma canetada e resolver um problema de Belo Horizonte, que é um lugar que ele conhece muito e frequenta muito. Mas eu estou enganado, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero nada. Agora, lutar, eu tenho a obrigação de lutar por uma área importante para revitalizar uma zona importante que está morta em Belo Horizonte. A pequenez de pensar que alguns voos da Pampulha vai atrapalhar Confins é porque não se pensa que todo o Nordeste e Norte que desce para o exterior, para viajar para o exterior, passa em cima de Confins, posa em São Paulo, para depois passar em cima de Confins novamente para voos, tanto para a Europa como para a América. Então, nisso não se pensa. Se pensa que um voo, ou 10, ou 20, ou 30 voos para Brasília, Rio, São Paulo, vai atrapalhar o investimento. Mas não nos interessa. Isso é coisa privada de empresas estrangeiras privadas. Nós estamos aqui para defender a cidade e áreas e revitalizar algumas áreas. E a gente continua atualizando a política aqui da capital e nós recebemos Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, bem-vindo. telespectadores. Obrigado. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou as contas de campanha do prefeito Alexandre Calil, do PHS, e ainda estipulou uma multa de 2 milhões de reais. Quais as consequências dessa determinação do Tribunal Regional Eleitoral, Orion?
Olha, Luciano, os magistrados não conseguiram identificar a origem de 2,2 milhões de reais aplicados na campanha eleitoral de Alexandre Calil. A defesa diz que o dinheiro é parte da venda de um imóvel aos próprios filhos do prefeito. A acusação diz que a venda é fictícia, apenas para encobrir a verdadeira origem desses recursos. Calil se defendeu hoje dizendo que é invenção essa acusação e que a venda foi realmente feita e o dinheiro foi aplicado e que ele não usou Caixa 2 na campanha. Tudo somado, o Tribunal Eleitoral, então, decidiu rejeitar por 6-0 as contas de campanha de Alexandre Calil e ainda aplicar essa multa de 2,2 milhões de reais, o mesmo valor, e terá 5 dias para fazer esse pagamento. É lógico que ele vai recorrer dessa decisão. Pois é, e sobre esse assunto, o prefeito Alexandre Calil falou com a nossa reportagem. Olha, nós vamos recorrer a Brasília. O que eu tenho para falar é o seguinte, sobre a venda fictícia, o apartamento já foi desocupado e entregue. Então, é uma coisa muito engraçada. E todos os desembargadores que votaram sabiam que o apartamento já estava desocupado e entregue. Essa que é a venda fictícia. Então, venda fictícia de imóvel não é dinheiro de Caixa 2. É um imóvel que existe, que nós desocupamos e entregamos ao vendedor. Então, a venda fictícia é essa. Agora, vamos recorrer. Nada me abala, porque eu nunca tinha feito nada com dinheiro público, nunca pus a mão em dinheiro público na minha vida. Era uma venda de privado para privado. Inventaram isso aí e eu respeito a decisão, só que eu quero informar para toda a população de Belo Horizonte que a venda fictícia foi entregue, tá certo? E, inclusive, já recebemos mais uma parcela da venda fictícia. Pois é, e tem político entrando na justiça contra o projeto do fundo imobiliário criado pelo governo do estado, não é isso mesmo, Orion? Exatamente, Luciana. A oposição na Assembleia Legislativa entrou na justiça pedindo a suspensão desse projeto do governador que pretende vender cerca de 6 mil imóveis do estado. Eles desconfiam que até a cidade administrativa está incluída nessa lista, que apresentou erros anteriores de incluir prédios de escolas e até de prefeituras nessa listagem. O governo está revendo, corrigindo essa lista para ser enviada à Assembleia Legislativa. Os deputados alegam que não faz sentido vender os imóveis do estado para depois voltar para o aluguel. O líder do governo diz que a oposição foge do debate para recorrer à justiça. Até o momento, o governo está perdendo esse debate na Assembleia. Ok, obrigado, Orion, pelas informações. Uma ótima noite para você e até a próxima. Um prazer. E depois dos ataques cibernéticos, muita gente ficou receosa na hora de fazer pagamentos pela internet. A gente fala sobre como proteger os seus dados na internet depois do intervalo. E tem também o futebol. Ontem o Atlético goleou o Godoy Cruz na Argentina. É da Argentina e você confere os melhores lances do jogo daqui a pouco. O cyberataque em grande escala afetou milhares de computadores em todo o mundo nesta quarta-feira. Essa é a segunda ação de hackers em menos de uma semana e deixa muita gente preocupada com o roubo de dados pessoais na internet. E não é muito difícil encontrar relatos de pessoas que tiveram surpresas, por exemplo, na fatura do cartão de crédito. Diogo está acostumado a fazer compras pela internet. Só que de um ano para cá começou a ter problemas com o roubo de dados do cartão de crédito dele. Eu faço com frequência, sempre comprei muito online, então supostamente eu estou sempre alimentando bancos de dados com os dados de cartão de crédito. Porém, eu vejo que há políticas diferentes de segurança entre essas empresas, porque algumas vão salvar seus dados, outras não. Em todas as vezes, ele procurou o banco, a loja e até o Procon, para não ficar no prejuízo. E encontrou muita dificuldade para resolver o problema. Eu tive que brigar efetivamente com todas essas instâncias. O Procon, claro, ele fez o intermédio, mas ele parece que ele não intimida essas empresas. A empresa, por si só, aparentemente não se importa se a compra foi por uma fraude, se foi você que comprou, porque para eles o que importa é entregar o produto e receber o dinheiro. E o banco sempre pede prazos, não sei para quê, não sei o que estão analisando, para que tantos dias para se tornar uma compra que é óbvio que não foi eu que fiz. O que aconteceu com o Diogo é mais comum do que a gente imagina. E existem programas prontos, só esperando para roubar dados na internet. A sua informação hoje, ela deve ser restrita o máximo possível.
né, para que outras pessoas não se passem por você em outro ambiente na internet, seja uma loja virtual para fazer compra, seja realmente usando redes sociais em seu nome. Na semana passada, um ataque cibernético assustou o mundo e atingiu cerca de 300 mil computadores. O cyberataque chegou ao Brasil em grande quantidade por meio de e-mails com arquivos infectados. Foram registrados incidentes pontuais em estações de trabalho dos servidores do INSS. Trata-se de um programa que sequestra dados de computadores para, em seguida, exigir resgate. Ele entra no seu computador, ele vai criptografar todos os seus dados, ou seja, fotos e vídeos, arquivos no geral. E para você ter acesso de novo ao seu arquivo, você tem que pagar uma quantia para esse hacker. Então, automaticamente, você fica refém desse hacker. Se você não pagar, você não tem acesso às suas informações. Não é possível dizer quantas pessoas no mundo pagaram pelo resgate de dados. Até porque, segundo o professor, os hackers usam uma moeda eletrônica que dificulta o rastreamento. Essa moeda é uma moeda irrastreável. Então, a primeira coisa que quando você recebe para transformar o seu dinheiro nessa moeda, você tem que procurar uma casa de câmbio de Bitcoin. Então, você vai e troca os seus reais por Bitcoin. E quando você transfere isso para o hacker fraudador, ele pode, em qualquer parte do mundo que existe uma loja de Bitcoin, transformar o Bitcoin na moeda que ele quer transformar. Então fica impossível para as casas, para o sistema financeiro como um todo, fazer a rastreabilidade. No Triângulo Mineiro, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão numa operação que investiga roubo de dados de cartões de crédito em cidades da região. Ainda não é possível dizer o número de vítimas e o prejuízo causado pelos golpistas. A Operação Gateway, o nome da operação foi dado em razão de que os fraudadores hoje aqui investigados utilizavam de dados de cartões de crédito de terceiro para fazer compra via internet e tinham a preferência por interfaces chamadas gateways de pagamento, que são as interfaces das empresas de e-commerce com os bancos, onde são inseridos esses dados por eles falsos. Como todos estamos sujeitos a esse tipo de golpe, é bom ficar atento, porque eles devem acontecer com mais frequência a partir de agora. Primeiramente, fazer a atualização do sistema operacional Windows. A segunda ação que o usuário doméstico tem que começar a fazer é realizar backup das suas informações. Por quê? Caso haja um ataque de um tipo vírus desse, que deve se tornar cada vez mais comum daqui para frente, você vai ter um backup num pendrive, num HD externo, ou até mesmo um disco virtuais, que é uma nova modalidade que tem ocorrido no mercado, você vai não precisar de pagar o sequestro, vai reinstalar o seu sistema operacional e voltar ao seu backup, e a vida continua, né? E a terceira grande dica também é sempre manter o antivírus atualizado, porque à medida que esses vírus vão acontecendo, os antivírus vão gerando vacinas para combatê-los. Então, isso pode ser também uma grande fonte de segurança para o usuário doméstico. É preciso ficar atento. E vamos mudar de assunto, falar de futebol, porque já está aqui no estúdio André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Noite de gala do Galo, né? No Independência, 4-1 em cima do Godoy Cruz. Noite especial, né? Exato. E liderando, inclusive, o Grupo 6 da Libertadores. Sim. Com a vitória, o Atlético ultrapassou o próprio Godoy Cruz, se tornou o líder do Grupo 6 da Copa Libertadores. E aí o atleticano, atenção, hein, tem que secar 3 equipes que são as únicas que podem ultrapassar o Galo na classificação geral. São elas Santos, Barcelona de Guayaquil, do Equador, e também o River Plate. Ou seja, tirando esses times, ninguém pode ultrapassar o Atlético. Outras equipes podem igualar, mas vale lembrar, Luciana, até por causa dessa goleada aí de 4-1, o Atlético ficou com um bom saldo, 11 pontos. Então é bem possível que fique muito bem na classificação geral, podendo aí ter vantagens e resolver aí, decidir as próximas eliminatórias em casa. O Diogo Ramalho esteve lá e a gente confere agora a reportagem completa sobre essa vitória. O jogo valia a liderança do grupo e o Godoy Cruz, com o time praticamente reserva, não resistiu nem 5 minutos. Grande passe de Marcos Rocha e belo gol de Casares, 1-0 Galo. E ele estava impossível, sofreu a falta e cobrou com perfeição. O goleiro Rodrigo Rei até torceu, mas não teve jeito. Mais um do Atlético. Já nos acréscimos para o intervalo, linda jogada do time mineiro. Passe de Robinho e gol de Elias. Não perca a conta. 3-0.
Veio o segundo tempo e com ele mais um gol do Galo. Logo aos 2 minutos, Fred recebeu após boa troca de passes e colocou no canto. Era o 4º do Atlético. Aí o jogo esfriou a ponto do Godoy Cruz diminuir nessa cabeçada de Juan Garro, que subiu sozinho. Mas nem chegou a assustar. 4-1 no placar. Primeiro lugar do grupo 6 da Libertadores e uma grande exibição. Essa foi a conta do Atlético ao final do jogo. Foi uma partida de altíssimo nível, equilibrada. Em poucos momentos a gente ofereceu oportunidade ao adversário. Os gols todos em construção coletiva, com bola no chão. Isso me agrada bastante. Luciano, então, corrigindo, né? Na verdade, são 13 pontos. E aí, o saldo de gols, sim, eu estava falando do bom saldo de gols, 11 gols, a diferença entre os gols sofridos e os marcados, portanto, uma boa campanha do Atlético. Sim. Bom, o Cruzeiro não tem jogo agora durante a semana, mas nem por isso folga não, viu, gente? Ó, treinamento intenso. E um treinamento movimentado, Luciana, com novidades. O Rafael Marques, né, jogador contratado junto ao Palmeiras, fez o primeiro treinamento dele, foi até interessante, ele foi batizado pelo pessoal lá, teve essa primeira atividade, e o técnico Mano Menezes tentando descobrir se pode ter mais alguns reforços. O principal deles, o Robinho, né, jogador fundamental no meio-campo do Cruzeiro, está na transição, recuperando a forma física. É possível sim que entre em campo contra o Sport no fim de semana. Muito bem. Obrigada, André, pelas informações. Uma ótima noite para você. Para você também. Até a próxima. Até mais. E vamos agora conferir a previsão do tempo. As temperaturas continuam baixas nesta quinta-feira. Os termômetros vão marcar entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus aqui em Belo Horizonte. Bom, tem frente fria também chegando por aí, viu? A gente confere ali, ó, na sexta-feira a temperatura mínima é de 16 graus, a máxima de 23. No sábado, a gente confere também a situação do tempo no sábado. Está chegando aí uma frente fria que está sobre a capital e, por isso, o tempo fica nublado em grande parte do dia. Na sexta-feira, as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Bom, sábado a gente disse aqui, né, entre 17 e 23, olha só, possibilidade de chuva. E vamos olhar agora o interior de Minas Gerais, vejam só, em Monte Verde, lá no sul de Minas, as temperaturas variam entre 10 e 28 graus nesta quinta-feira. Unai, na região noroeste, vai registrar a mínima de 17, a máxima de 34 graus. Bocaiúva, lá no norte de Minas, tem temperaturas entre 15 e 35 graus. E mais um parque que havia sido fechado depois da morte de macacos volta a funcionar amanhã. As informações depois do intervalo. E nós vamos ver também um projeto do governo que leva cultura para dentro dos presídios. Teve uma roda de leitura hoje em Vespasiano. Os detalhes a seguir. Depois que o Parque das Mangabeiras foi aberto para visitas de alunos de escolas municipais, um outro parque da região oeste da capital, que também foi fechado depois do registro de morte de macacos, também vai ser reaberto e amanhã. Quem tem mais informações é o repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Esse parque é o Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, região oeste aqui da capital. Ele vai voltar a funcionar depois de ter ficado 3 meses fechado após macacos contaminados pela febre amarela terem sido encontrados lá no local. O parque funciona de terça a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. Esse parque, ao contrário do outro, né, Luciana, vai ficar aberto ao público em geral. O Parque das Mangabeiras, como você bem disse, vai ficar funcionando por enquanto somente para os alunos da rede municipal de ensino. Ok, obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite para você. E o projeto Rodas de Leitura, criado pelo Servas, com apoio da Secretaria de Estado de Administração Prisional, incentiva a leitura e ajuda os detentos a ocuparem o tempo ocioso com cultura. Iniciado no presídio de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, o programa estimula detentos a desenvolver o hábito da leitura com a escolha de um livro por mês. A ala escolhida foi a LGBT. A gente conversa muito com eles, a gente ouviu muita opinião das pedagogas e a gente tem muitas doações. Então, na realidade, essa escolha é um pouco arbitrária, um pouco do que eu acho, porque eu leio os livros
E como eu convivo muito com eles, eu já vou pensando no que eles podem gostar mais ou menos. A iniciativa conta com o apoio de editores, professores e alunos da Fundação João Pinheiro e escritores que terão seus livros lidos vão às unidades prisionais conversar com os internos. Como dizia o escritor aqui de Minas Gerais, Guimarães Rosa, já ouviu falar de Guimarães Rosa? Depois vocês vão ler, que é importantíssimo, é muito bom. Eu acho que a leitura, em qualquer ambiente, seja o cara que se encontra na mais alta das liberdades, na mais pura das liberdades, seja o trancafiado, que é o caso daqui, o presidiário, acho que a leitura ela já é libertadora por si. Até quem se acha muito liberto, com a leitura se solta mais. Então a leitura ela tem esse poder. Ressocialização através da leitura é o principal objetivo do projeto. Tudo é feito com acompanhamento de voluntárias que ajudam na compreensão dos livros e na elaboração das resenhas. Estar aqui com eles é muito gratificante pra gente, sabe? A gente vê com um outro olhar o preso, porque às vezes as pessoas veem com muito preconceito, a gente vê que são seres humanos que precisam estar aqui, que precisam desse trabalho, que ajuda eles também na leitura. Leitura também é uma outra paixão minha, então é juntar essas duas paixões aqui, é maravilhoso. O comportamento deles mudam, eles ficam ansiosos para que chegue às quartas-feiras, as reuniões, né? Um ensina o outro, então isso também é fantástico, porque eles começam a aprender com o outro, a ensinar, compartilhar cada vez mais ensinamentos. Os detentos podem ter até 3 dias de pena reduzidos por livro lido e resenha feita no período de 1 mês. Após os trabalhos serem corrigidos, são enviados ao juiz, que faz a leitura e decide se dá ou não os dias de remissão da pena. Na fala de cada detento, um sopro renovador de esperança. Trouxe a melhor da nossa escrita, da nossa leitura, da nossa fala. Trouxe uma nova percepção de vida, um novo sentido para a vida da gente, um novo rumo em querer mudar de vida, sair da vida do crime. Através do livro eu encontro um refúgio para poder esconder as dificuldades, as preocupações que eu tenho com a família. Meu sonho é de continuar lendo e fazer um livro, lançar um livro. Funcionários já afirmam melhorias percebidas desde o início do projeto. A gente busca trazer esses projetos de remissão de leitura, que eu acho que amplia a questão da cultura, né? É muito importante essa participação deles com o mundo externo. Isso traz para ele essa questão da liberdade de expressão, tira um pouco a mente deles, né? Viaja na leitura. Então, além da cultura, tem essa questão da liberdade da mente, né? De expressão. Universo que, além de inspirar, ensina. É uma situação muito pesada e eu vi uma certa leveza no modo de contar algumas histórias deles, que isso me impressionou. Você vem muito dentro daquele clichê que envolve aquela desgraça, aquele peso. Eles, talvez como cronistas, eles têm alma leve também, sabe? Isso foi uma grande surpresa. Estar bem consigo mesmo é fundamental para manter uma vida ativa e em sociedade. Paulo Navarro. Olá, do texto do publicitário Nizam Guanense, publicado este mês na Folha de São Paulo, extraí algumas pérolas de generosidade e sabedoria que passo a vocês, meus telespectadores. Abre aspas. Hoje faço 59 anos. Momento de enfrentar uma hora H. Ou aposentamos nossos sonhos ou vamos atrás deles como nunca. Foi nessa dimensão que Abílio Pão de Açúcar Diniz comemorou seus 80 anos, num dos eventos mais comoventes que já vi. Ao invés de receber, ele deu o presente. Juntou os maiores especialistas do mundo em longevidade, com qualidade, justamente o que as pessoas esperam nesse momento de suas vidas. Tempo, alegria, legado, vida. Aprender o ofício, ganhar a vida e depois servir ao seu país, à sua comunidade. Muito aprendemos com o maior especialista de sono de Oxford, com a criadora do conceito Mindfulness, com o expert em controle de estresse de Harvard, com o explorador que identificou as comunidades mais longevas do mundo e seus segredos, com a pura emoção de Gudrun Kirten, com pesquisadores brasileiros incríveis. Ficou claro que não dá para ter bom desempenho em nenhuma atividade se você não administrar sua cabeça, seu sono, seu foco, sua alimentação.
Isso porque, sem essa gestão pessoal, você não vai ter a inteligência emocional para fazer tudo o que aprendeu na faculdade. Agradecendo aos presentes, Abílio disse, abre aspas, eu não quero elogios, eu quero que vocês me paguem, que vocês relatem tudo que viram aqui aos seus parentes, amigos, empresas. Eu não quero que nosso grupo empresarial seja apenas um lugar de gente talentosa, eu quero que ele seja um lugar de gente feliz. Não é o dinheiro que traz felicidade, mas a felicidade que traz o dinheiro e coisas muito melhores como saúde, amor e equilíbrio. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.